Agora, na Tati Multiplataforma, o consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje é um dia para se expor, né? Não fazer um levantamento sobre o trabalho do PROCON, porque isso cabe ao coordenador ou aos coordenadores que passaram por ele durante esse período, né, do Nogueira, para que informasse a população o que foi feito, o quanto cresceu, o quanto retrocedeu, as modificações que foram feitas, se foram positivas para os consumidores, se não foram positivas. Logicamente que com a ausência desse tipo de transparência e a ausência de se ir às mídias, né, e se falar um pouquinho sobre isso, eu fui às ruas e fiz também algumas perguntas a alguns consumidores que estavam no calçadão de Ribeirão, para entender um pouquinho algumas situações que falaremos durante essa semana. Não só a existência do PROCON onde ele está, mas também os problemas relacionados à Black Friday, porque agora, no mês de outubro, nós começamos a falar e muito sobre a questão Black Friday, porque, teoricamente, a última sexta-feira deste mês é a sexta-feira onde os valores deveriam estar com grandes promoções. E aí, ouvindo os consumidores, e participando do dia a dia, né, lá no calçadão de Ribeirão, deu para se entender a ausência de informação. Não a ausência de informação no conteúdo em que eles vinham e falavam comigo, mas a ausência de informação de um PROCON que deveria estar atuando de uma forma mais enérgica na cidade. Por que eu falo isso? Porque quando o principal órgão de defesa do consumidor ele não está ativo ou não está em prol de se trabalhar, aí eu vou usar a palavra marginalizados, quer dizer, ficam não só no centro da cidade, mas à margem do centro da cidade, ou seja, a cidade por completo, inclusive o distrito Bonfim Paulista, quando ele não atinge a população que realmente precisa, ele não está cumprindo a própria finalidade. Porque na hora em que nós pensamos no PROCON, nós pensamos em um órgão mais próximo da população, aquele que vai ouvir, que vai estar em defesa da população, que vai buscar soluções e quando multar, quando acabar gerando algum tipo de notificação e ela se transformar numa multa, né, caso haja o descumprimento das obrigações, essa multa ela venha revertida para a educação consumerista. Aliás, é para isso que existe a multa dos PROCONs. Não é para pagar nenhum coordenador, não é para pagar nenhum cargo, não é para pagar nenhum fiscal. Não é. Ela é para ser revertida em educação consumerista, melhoramento de maquinário, o espaço para ser utilizado. E isso tem sido feito. Vamos pegar nos últimos 8 anos, e aí agora é uma época muito boa para se falar sobre isso, porque as eleições já passaram, não vou utilizar e não seria utilizado o meu bate-papo para poder ser pego por um ou outro candidato, né, durante o decorrer do caminho e utilizasse em detrimento daquele, a favor ou contra, né, um determinado governo, mas o que nós vimos nesse período todo? Um PROCON menos atuante, um PROCON que pouco foi às ruas, um PROCON que pouco fiscalizou, e essa fiscalização, por mais que tenha ocorrido de forma interna, ela precisa ser transparente ao ponto de eu pegar tudo aquilo que foi feito e dar para a sociedade a informação. Se eu me ausento das informações à sociedade, eu estou me distanciando do que realmente eu venho fazer. Eu venho estar preparado a fazer, né, que é atuar em prol do consumidor. E informar o fornecedor como se adequar, como trabalhar conforme a lei manda. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, qual foi a última vez que vocês ouviram um diretor do PROCON falar ao vivo sobre algo relacionado ao PROCON de Ribeirão Preto?
né? Qual foi a última vez que vocês viram o PROCON de Ribeirão? E aí eu não estou falando PROCON São Paulo, porque eles fazem, quando vem para Ribeirão, existe uma força-tarefa em que utiliza o PROCON da cidade, mais a Fundação PROCON São Paulo para o trabalho. Qual foi a última vez que vocês viram o PROCON de Ribeirão trabalhando de forma solitária nas fiscalizações e trazendo informação à população? Indo em todos os canais de comunicação e falando sobre o PROCON. Qual foi a última vez que você, morador, munícipe da cidade, precisou do PROCON de Ribeirão Preto e houve um distanciamento entre a minha necessidade, às vezes os R$30 que eu acabei pagando a mais, sairia mais caro eu pegar 2 ônibus, ir de volta, ou um Uber e chegar até o PROCON que fica próximo ao Fórum de Ribeirão Preto. Quando a próxima administração, e aí isso eu posso falar de forma tranquila também, quando a próxima administração vem a público e diz o seguinte, que é o prefeito Ricardo Silva, diz o seguinte: eu quero revitalizar o centro da cidade, eu quero fazer com que o centro da cidade, e isso em qualquer local, em qualquer cidade em que nós vamos conhecer, inclusive como forma turística, o centro da cidade, ele é um patrimônio que deveria ser muito bem cuidado, não só comercialmente, mas também da parte histórica, né, do que foi se desenvolvido ao entorno. Quando se pensa em revitalizar o centro, se pensa também em trazer órgãos extremamente importantes para a cidade, para o centro da cidade. Por que eu vou deixar lá perto do novo shopping algo... Ah, mas tem o poupa-tempo. Quantos de vocês foram até o poupa-tempo, atravessaram o novo shopping, a Presidente Kennedy, foram do lado do fórum para conseguir ser atendido no PROCON da cidade? Quantos de vocês chegaram, né, bateram a porta lá do PROCON e foram atendidos de forma imediata, sem precisar de um agendamento? Tudo isso, por que eu questiono? Porque quando você questiona, você espera do governo informações que vêm pautando, item a item, ponto a ponto do que está sendo levantado. E é um levantamento que são há 8 anos questionados e que nunca foram respondidos. Muito menos da clareza, né, da informação em trazer aqui o diretor ou o coordenador e falar, olha, converse. Sem essa questão de pauta. Porque quando eu conheço sobre determinado assunto, automaticamente eu não preciso de uma pauta. Na hora em que eu vou às ruas, na hora em que qualquer diretoria é questionada, por ela tecnicamente conhecer a fundo que ela está lá trabalhando, e deveria ser assim, ela não precisa de pauta. A não ser se for um detalhezinho específico, algo que gere números, algo que gere data, que aí sim é importante ter uma colinha para poder informar um número, uma data, ou uma lei específica, ou algo novo que saiu, ou uma jurisprudência, que é algo que foi decidido lá para o Superior ou Supremo. Aí sim, fora isso, na hora que eu vou falar sobre venda casada, sobre perda da nota fiscal, sobre uma compra fracionada, eu não vou precisar de pauta, porque eu conheço aquilo que eu estou falando. Então, por isso que eu vou colocar agora, eu fiz esse bate-papo, eu dei a abertura ao programa para vocês entenderem que eu peguei as pessoas que eu fiz o questionamento essa semana, eu vou colocar 3 delas agora, e aí durante a semana eu utilizarei não somente elas, mas o complemento, que é a respeito da Black Friday. Thiago, pode soltar então o que foi falado sobre a questão, porque a pergunta foi, e foi única e especificamente querendo saber se o PROCON de Ribeirão Preto, por mais que eu não tenha ingerência nenhuma sobre o assunto, mas querendo ou não, há 8 anos à frente da Hora do Consumidor, eu conheço muito o que eu estou falando. Então, eu até posso ficar tranquilo que pouquíssimas pessoas têm a liberdade de poder falar sobre o direito do consumidor, como eu, Paulo Gaide, que é meu pai, e conhecimento sobre o assunto. Na hora em que eu faço a pergunta se o PROCON de Ribeirão Preto deveria permanecer aonde ele está,
ou voltar ao centro da cidade, aonde ele era há 8 anos, as respostas foram essas. Pode soltar, Thiago. Procon de Ribeirão Preto, fica lá do lado do fórum. Prefere ir lá ou aqui no centro da cidade? Ah, é aqui no centro, porque é melhor para mim, fica mais perto. Procon de Ribeirão Preto, lá do lado do fórum, é melhor lá ou aqui no centro da cidade de novo? Aqui no centro da cidade, porque é mais acessível, mais fácil de acessar. Se eu perguntar para vocês, o Procon fica lá do lado do fórum ou vem para o centro da cidade? Acho que o Procon seria melhor negócio vir para o centro da cidade. Não tenha dúvida disso. Até fiquei parado prestando atenção nas respostas dadas. Logicamente, as respostas seriam essas. Por quê? Se é um órgão ligado ao povo, se é aquele que defende o povo, para que eu vou colocar em um local que eu dificulto o acesso? Como que eu vou sair lá do Simeone, lá do Quintino, lá do Ângelo Jurca, meu bairro, e me distanciar até o Procon da cidade? Se aqui no centro da cidade, que deveria dar acesso e possibilidades a todos. Inclusive aquela pessoa e isso deveria acontecer, né? O centro revitalizado, a CIRP, o Sincovarp começar a trabalhar, a CEI, o Sincovarp começar a trabalhar para cada vez mais o centro da cidade se desenvolver na área comercial, inclusive como pontos locais turísticos, como tem o Pedro II e o Palacete, o próprio Pinguim aqui da cidade, o edifício de Ederixen, que será reformado. Então, tudo isso é para entender que é importante que algo que se trabalhe diretamente com o povo, ele esteja próximo ao povo. E não precisa ficar somente no centro da cidade. Ele pode ter a sede no centro da cidade e se distribuir com outros 4, 5 pontos, norte, sul, leste, oeste, para que atenda a população que realmente precisa. Você que teve um desconto, que vem aparecendo um desconto na sua folha de 20 ou de R$2 que sejam, você vai até o Procon procurar uma solução, você vai entrar no site, vai conseguir lidar com as informações do site e pedir para que essa empresa ela te devolva o dinheiro que que vem sendo descontado da sua conta. Você que teve um problema com uma nota fiscal, sabe o que fazer? Perdeu a nota fiscal. Você tem um contato imediato com um número em que te dê possibilidade da pessoa te atender de forma rápida e que você não precise ir até o Procon e não precise procurar o Google para poder obter uma solução? Então, é isso que falta. É esse contato. E é esse contato que o Procon, por isso que eu abri o mês de novembro, e mês que teoricamente já iniciaram as transições, né? Iniciou a transição e que agora dá para se verificar ponto a ponto, e provavelmente o próximo prefeito vai se verificar ponto a ponto da cidade para identificar o que dará continuidade, o que não dará. Por isso a transição, né? Que é conhecer por dentro o que está acontecendo. É importante também que se olhe ao Procon da cidade, porque na hora em que eu comentei sobre a perda da nota fiscal, você sabe o que fazer? Você sabe que é responsabilidade do estabelecimento comercial disponibilizar uma segunda via? Aquela pessoa onde você comprou, né, onde foi prestado o serviço, você sabe que ela precisa disponibilizar uma segunda via caso você não tenha mais acesso àquela via em que você recebeu? Essa nota da segunda via, ela deve ser idêntica ao documento que foi perdido. Idêntica. Ou seja, eu colocando isso para o consumidor, respondendo ele via WhatsApp, eu como um órgão responsável por isso, e respondendo isso por WhatsApp, inclusive colocando o artigo, é ali que ele vai se basear. É ali que ele vai até a loja e falar, olha, o Procon me respondeu que o estabelecimento comercial ele tem a obrigação em me enviar a segunda via. E a segunda via igual à minha primeira. Às vezes a sua primeira tem lá descrito que um determinado item está riscado, danificado, principalmente aquelas compras que são feitas no que está sendo exposto, né?
na loja. Deve conter a mesma informação do risco em determinado local, lado direito, abaixo, acima, igualzinho. Então, isso já é o bastante para que o consumidor tenha argumentos de resolver um determinado problema. E, logicamente, que o fornecedor, né, que é o prestador de serviço, ele vai colocar um ponto final. Ele vai buscar e colocar um ponto final naquele assunto. Por quê? Caso ele não cumpra aquela situação, aquele consumidor ele vai dar sim, aí sim, prosseguimento ao órgão público e denunciar aquela empresa. Provavelmente essa denúncia terá uma verificação dos fiscais, uma notificação, e olha, teriam problemas, né, os fornecedores que não pelo menos cumprissem a lei. Essa é a razão. E isso é o principal do PROCON. Não é ir lá multar, mas educar. E na hora que você está dando para o consumidor algo prático, para que ele te mande uma mensagem e você responda de forma prática e de forma que ele entenda com clareza aquilo que está sendo falado, é a mesma coisa em que eu questionar sobre a venda fracionada, né, ou a compra de produtos fracionados. Ninguém tem obrigação em levar um fardo inteiro de um determinado produto quando ele só precisa de uma unidade. Desde que na própria embalagem não esteja contido o número. Nessa embalagem contém 12 unidades. Ou seja, você precisa comprar aquelas 12 unidades. Ah, mas existe lá o que o consumidor pode fazer a compra fracionada, desde que a separação preserve as informações obrigatórias do fabricante na embalagem. Isso é o que diz o artigo 39, né? A parte primeira do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E é isso. Se você tiver uma resposta dada pelo PROCON de forma clara, olha, existe a possibilidade da compra fracionada desde que não haja a alteração das informações, as informações que são obrigatórias, né, do fabricante na embalagem. Dá para entender que se eu for comprar um fardo de qualquer determinado item, o do papel higiênico, como foi questionado já uma vez e fizeram uma caixa passar por uma situação de humilhação, na hora que você fala que você quer levar um rolo de papel higiênico em um local que vão 6, a embalagem está descrita, contém 6 rolos. Tá errado. Agora, o dono do mercado, ele pode vender de forma separada? O dono do mercado, em casos de exceção, como vende o fósforo, como a caixinha, como vendem outros produtos, em caso de exceção, ele pode. Mas agora, o consumidor requerer que aquele item ele receba de forma única, ao invés daquilo que está descrito na embalagem, não adianta. É perder tempo. É estar errado e querendo se passar por certo. Então seria fácil o PROCON ter esse tipo de acesso. Por isso que eu espero, e espero de coração, que nos próximos anos nós tenhamos um PROCON muito próximo ao povo, com números que sejam dados a todas as mídias, né, aos meios de comunicação, que vira e mexe informem o número de acesso ao PROCON da cidade, a quem procurar, os horários de atendimento, o local onde ele fique, um local onde ele fique no centro da cidade. Isso há 8 anos, tanto eu quanto Paulo Gardi, estamos falando sobre esse assunto. Não é agora, mas agora eu voltei a falar sobre esse assunto. Porque é importante, e é importante ter alguém, na hora que você pensa aqui na justiça trabalhista, que você fala, nossa, a justiça trabalhista, ela é voltada para o trabalhador, né? Pouquíssimos artigos são voltados ao empresário, ao empregador. Na hora em que você fala sobre o direito do consumidor, ele é voltado ao povo. E mesmo o fornecedor, o dono do mercado, ele é consumidor em determinado momento. E ele também faz com que haja a proteção do fornecedor mediante aquilo que está na lei. Ele cumprindo a lei, é ponto final. O consumidor pode discutir, mas vai estar errado.
Porque o fornecedor está cumprindo aquilo que está na lei. Então fiquem atentos a isso. Eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e volto com mais bate-papo. Vamos lá. Sabe Mania! Vem aproveitar cerâmicas incríveis pra colecionar. Sai do forno, vai pra mesa. Olha que beleza! No Savenhago, suas compras dão direito a selos de desconto para comprar lindas cerâmicas, marca francesa, e tem muitas ofertas. Sabe Mania Savenhago, vem comprar e colecionar. Frango inteiro congelado e tá bom, quilo 7,90. Arroz tipo 1 4R 5 quilos, 26,50. Óleo de soja lisa 900 ml, 6,59. Detergente líquido Minuano 500 ml, 1,99. Leite longa vida News 1 litro, 4,45 no nosso cartão, 3,95. Amaciante P 5 litros no Savigan e pague 17,90 somente na loja física. Café Vasconcelos 500 gramas, 17,90. Achocolatado em pó Toddy 750 gramas, 16,95. Lava-roupas em pó Omo lavagem perfeita 2,2 kg, 29,90 e no nosso cartão a 26,90. Feijão carioca Empório São João 1 kg, 5,98. Sabe Mania! Vem aproveitar cerâmicas incríveis pra colecionar. Sai do forno, vai pra mesa. Olha que beleza! No Savenhago, suas compras dão direito a selos de desconto para comprar lindas cerâmicas, marca francesa, e tem muitas ofertas. Sabe Mania Savenhago, vem comprar e colecionar. Voltando também, dando mais uma informação. Período de chuva, voltamos ao período de chuva, graças a Deus, né? E também acontecem as quedas de energia. Vocês que estão aí do outro lado, sabem o que fazer e como fazer caso ocorra algum problema, haja algum tipo de dano causado por uma queda de energia, né? Quem deve reparar? Independentemente da culpa, a concessionária da energia elétrica, ela é responsável pela reparação dos danos dos equipamentos eletroeletrônicos. Então, como que você consegue montar um nexo causal? Quer dizer o quê? Entre o problema e o dano ocorrido. Ocorreu uma queda de energia, entre em contato com a concessionária, CPFL, informe o horário. Marque o protocolo. Houve a queima do produto, né, do eletroeletrônico, eletrodoméstico, vai lá, liga e informa o horário que houve a queda e acabou queimando e anota o protocolo. Automaticamente você vai entrar com recurso na CPFL para requerer. Eles vão te mandar uma cartinha informando que não há nexo causal. Ou seja, que entre o problema da queda e o que aconteceu, não houve culpa da concessionária. Mas não é bem por aí. Nós vamos falar um pouquinho mais disso durante essa semana, inclusive dando sequência ao povo que fala as ruas de Ribeirão, para entender um pouquinho mais sobre a questão Black Friday. Agradeço a todos, os ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.